Nós falávamos nos últimos vídeos que a filosofia, ali a partir do século XVI, ela deixou de se preocupar apenas com o que era conhecido, como também passou a se preocupar com a maneira pela qual o ser humano passa a conhecer as coisas. Então, a gente viu ali a corrente racionalista nos últimos vídeos, né, que seria a ideia de que todo conhecimento ele é obtido a partir da razão, né, do raciocínio. Hoje nós vamos partir para uma outra vertente que defende que todo conhecimento vem da experiência sensível, que é chamado empirismo. O pensamento dos filósofos racionalistas, ali do século XVII, como Descartes, Spinoza e Leibniz, sobre os quais eu falei nos últimos vídeos, ele expressou o momento de ápice de alguns valores surgidos no Renascimento, como essa ênfase no conhecimento do mundo, na importância da razão e na utilização da matemática como instrumento metódico. E aí a gente vai ter uma busca pela definição das coisas em termos de substância, princípios racionais, ideias necessárias, assim por diante. Agora, no final do século XVII, a investigação filosófica ela vai tomar outro rumo e vai ter como palco principal a Inglaterra. E na Inglaterra, nesse período, a gente tinha o absolutismo, mas ele começou a perder força, dando lugar ao parlamentarismo. Esse processo, que culminou com a Revolução Gloriosa, levou a Inglaterra a um grande desenvolvimento econômico e técnico, e a sociedade inglesa passou a valorizar cada vez mais a atividade prática que seria capaz de gerar progresso. Então, as discussões religiosas e as discussões metafísicas sobre Deus e o mundo vão deixar de ser questões centrais e vão dar lugar a problemas concretos ligados ao conhecimento e à estrutura da mente humana. Ou seja, nós vamos partir para um aprofundamento dessa ênfase na ideia de que de onde vem o conhecimento, qual é a origem do conhecimento humano. No processo do conhecimento humano, passou a se dar mais importância, então, à experiência, principalmente a experiência sensorial. Seria o tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar. Então, eles vão valorizar muito mais essa experiência do que, por exemplo, a razão. A gente pode dizer que o pensamento do século XVII vai se caracterizar fundamentalmente pela metafísica e pelo racionalismo. Mas no século XVIII, a gente vai ter uma tendência cada vez mais epistemológica. Seria aquela investigação sobre como as ideias se formam na mente humana e como as pessoas podem obter o conhecimento verdadeiro das coisas. E nós temos também uma tendência empirista, como eu disse desde o início, que vai enfatizar o papel da experiência metodologicamente orientada no processo de formação das ideias e do conhecimento. O empirismo, ele não nasceu no século XVII. O empirismo, ele também vai se remontar ao pensamento de Aristóteles, né? Quando a gente falava lá que Aristóteles, ele tinha um ideal empirista, né? Ele dizia, não há nada no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos. Em outras palavras, tudo o que pensamos ou imaginamos se baseia em dados colhidos pelos nossos sentidos, em sensações, naquilo que já vimos, ouvimos, tocamos. Nesse sentido, o empirismo não é uma novidade, ele já estava presente de certa maneira lá nos gregos. Por isso, os empiristas, eles não acreditam que o ser humano possua ideias inatas, isso é, ideias que nascem conosco. Para eles, a mente humana, ela seria um recipiente pronto para ser preenchido com aquilo que nossos sentidos captam do mundo exterior. Desse modo, todas as nossas ideias vão sendo criadas conforme nós vivemos e vamos experimentando as coisas. É como se a gente fosse, nossa mente fosse uma folha em branco ali, e nessa folha em branco vão sendo colocadas as representações que são absorvidas pelos sentidos. Os empiristas, eles também tomam experiência como guia e critério para conhecer a verdade de uma afirmação. Porque, de acordo com essa visão,
Não há como provar a verdade de uma ideia se a gente não pode confrontá-la com algo já experimentado. Assim, palavras como essência seriam vazias de sentido, porque nós não podemos ter uma percepção sensível do que seja uma essência. Eles criticavam ideias filosóficas baseadas em conceitos excessivamente abstratos, que seriam ali intangíveis, como, por exemplo, os conceitos metafísicos. Por quê? Eles pretendiam construir uma filosofia válida com base em noções que o ser humano pudesse conhecer e comprovar com seus próprios sentidos. Isso vai promover um grande avanço em muitos campos do conhecimento, instaurando definitivamente as bases da ciência moderna. E como eu disse lá no início, né, o palco principal da expressão do empirismo foi a Inglaterra, onde essa tendência vai criar raízes tão fortes que até hoje domina a filosofia dos países de língua inglesa. Por isso, a gente costuma falar em empirismo em inglês. E nós vamos destacar aqui nos próximos vídeos o pensamento de três empiristas, os grandes empiristas John Locke, George Berkeley e David Hume.